Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, dia 31 de julho de 2024. Vamos falar hoje sobre a saudade da alma. Ao contrário do que nós possamos imaginar, que o sentimento é apenas do corpo físico, da nossa consciência, da nossa mente, enfim, do nosso sistema orgânico como seres vivos, a alma também sente. Não da forma como nós sentimos no corpo físico, mas ela sente uma sensação. Nós falamos às vezes das dores da alma também, e é da mesma proporção. A alma, ela tem um outro sentir, diferente, mas ela também sente. Nós estamos agora atravessando um tempo que eu chamo do portal dimensional, ou a ponte superdimensional, que vai separar a velha Terra da nova Terra, a terceira dimensão para a quinta dimensão. Esse período de transição, nós estamos agora vivendo e sentindo e experienciando coisas que até pouco tempo nem imaginávamos, porque tudo agora se acelera, tudo agora modifica, tudo é novo, e aquilo que era não é mais, e aquilo que vai ser chega rapidamente, e muitas pessoas estão relatando de uns anos para cá que sentem uma saudade, mas não sabem do quê. Que quando você tem saudade da tua casa, do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, ou de alguma pessoa, de uma cidade que você morou, no lugar que você visitou, aí você tem a noção. Eu sinto saudade porque eu estive lá, eu vivi lá e agora não estou, então tenho a lembrança. E o desejo de estar lá novamente, de estar com as pessoas. Então nós compreendemos essa saudade, porque ela é palpável. Mas esse sentimento de saudade de algo que nós não sabemos o que é. Quantas pessoas sentem isso? Claro que tem pessoas que dizem, eu não sinto nada. Bom, isso não quer dizer que os outros não estão sentindo. Aliás, eu diria que muitos sentem coisas parecidas, mas o mesmo sentimento não existe para duas pessoas sequer. Tamanha é a variedade no sentir. Mas eu sei porque eu atendo pessoas e vejo as pessoas relatando, eu respondo às vezes centenas de mensagens no mesmo dia, num único dia, e nós podemos fazer uma avaliação do que as pessoas sentem, o que elas estão dizendo, o que elas estão até pensando às vezes, ou entendendo ou não entendendo. E essa questão da saudade de lugares, saudade de casa, como se diz, mas uma casa que não sabe onde que é, nem onde ela existiu e se existiu. É verdade que esta saudade ela tem uma explicação. As almas que estão agora passando no final da transição planetária, elas estão a um passo de lembrar da onde elas vieram, qual é a casa planetária ou estelar que elas moravam antes de vir para a Terra. E esses véus que estão sendo erguidos gradativamente vão terminar de ser erguidos em breve e vamos todos lembrar. A saudade que estamos sentindo hoje, ela é uma preparação para este momento grandioso. Provavelmente o evento tão propalado, ou próximo disso, ou alguns eventos antes ou depois do grande evento, mas é ali, neste limiar, nesta fronteira, uma fronteira de consciência. Estamos começando a lembrar vagamente da nossa origem estelar. E a saudade, obviamente, começa a bater. Quando vamos lembrar plenamente, a saudade deixa de existir porque nós vamos entender e vamos lembrar e vamos poder até estar lá em consciência, porque na quinta dimensão vai ser uma coisa
incrível. Poderemos viajar nas linhas de tempo, viajar com o pensamento, nos locomover pelos portais, pelos buracos de minhoca. Podemos visitar mundos, obviamente da mesma dimensão, não acima. Porque o que está embaixo não tem força para subir alguns degraus que estão acima. É preciso sempre entender que nós podemos tangenciar dentro de uma linha de frequência. Se eu vou para a nova Terra, na quinta dimensão, eu vou poder ir para mundos de quinta dimensão. Se na nova Terra eu conseguir atingir faixas frequenciais de sexta dimensão, eu posso acessar mundos de sexta dimensão. Se eu elevar ainda mais a consciência para a sétima, oitava dimensão, eu vou poder, então, acessar mundos de sétima, de oitava dimensão também. Mas essa saudade, ela começa agora a se desdobrar. Não é só a saudade do tempo e do mundo que nós vivemos antes de vir para este planeta experienciar esse mundo de provas e expiações. Estamos percebendo que muitos de nós já começam a sentir saudade da velha Terra. Eu gosto de comparar com uma escola, porque a Terra é uma escola de almas. E se essa saudade é uma saudade de alma, não é física, porque muitos dizem, eu dou graças a Deus de nunca mais reencarnar aqui em mundo de provas e expiações. É verdade. Ninguém quer voltar a passar pelas experiências que nós passamos. Já basta toda essa trajetória feita. Mas é uma saudade da escola, não das lições. Da escola, dos colegas, dos mestres. Aquilo que nós vivemos. O lado bom da escola. Todos nós passamos por alguma escola e depois ficamos com saudade daquele tempo, daquela escola. Uma lembrança. Mesmo que seja uma saudade temporária. Porque toda saudade é temporária. Aquela saudade da nossa origem, da estrela, do lugar, daquele mundo que nós viemos, ela é temporária, nós não sentimos isso nas encarnações anteriores, e nem nesta encarnação até há pouco tempo. Estamos sentindo agora porque é o prenúncio do raiar da nova era. É um tempo curto, até o evento, depois não vamos mais ter essa saudade daqueles mundos. Assim como também a saudade que nós vamos sentir a partir de agora da velha Terra, que vamos deixar, também será temporária. Vamos sentir um tempo de saudade até que a nossa consciência esteja completamente expandida, depois nós não vamos mais sentir a saudade, porque nós vamos poder ver, vivenciar, sentir e praticamente como se a gente pudesse estar dentro dessa velha Terra sempre que a gente quiser, sempre que lembrar. Porque na quinta dimensão a nossa consciência ela é totalmente diferente. Não dá para nós termos ideia ainda, e muito menos querer entender a quinta dimensão com a mente ainda em terceira dimensão. Mas algumas orientações vão chegando. Para mim, para outras pessoas, para você, para tanta gente. Eu recebo relatos incríveis. Pessoas comuns, que não tem uma página no Facebook, não tem um canal no YouTube, não escreve texto, não edita livros, nada. Não é terapeuta holístico, não faz palestras, mas tem experiências e relatos impressionantes. Porque todos nós temos habilidades. Tem muitas pessoas que eu conheço e que me mandam relatos que fazem viagens astrais maravilhosas. Eu fico impressionado. Às vezes eu penso, puxa, como eu gostaria também de conseguir fazer essas viagens e eu não consigo. Porque eu tenho algumas habilidades e outro tem as outras habilidades e nós não temos todas as habilidades, até porque ninguém tem tudo. Isso não existe. Todos nós temos um
pouquinho de cada coisa. É como a verdade. Ninguém tem a verdade absoluta na terceira dimensão. Apenas uma fração da verdade. Por isso tantas discussões, tantas encrencas, cada um quer mostrar que ele sabe a verdade. Ele é o dono da verdade. E na verdade, essa verdade não existe. Ela é relativa, de acordo com o grau de abertura da consciência. Na medida que abrimos a consciência, expandimos a consciência, as verdades se ampliam, porque a visão se amplia, o conhecimento se amplia, os argumentos se ampliam. Eu recebi aqui um relato de uma pessoa, agora há poucos dias. Eu fiquei encantado sobre o evento, por exemplo. Nós temos muitas orientações sobre o evento. Eu já coloquei muitos textos, fiz áudios, as possibilidades. Tudo leva a crer que o evento será um evento de luz, de consciência, de amor, onde nós vamos realmente dar um salto na nossa evolução quântica. Porque a nossa consciência vai ser integrada a uma versão de alma mais elevada. Rapidamente. Então nós vamos ter uma sensação de ter realmente mudado de um portal dimensional para outro. Saído de um mundo, entrado no outro, assim, repentinamente. Nitidamente, conscientemente. Sabendo da diferença do antes e do depois. Porque por isso é chamado do grande evento. Porque eventos estão acontecendo há muito tempo já. Toda hora. Preparando para o evento maior. Então, voltando aqui para o relato de uma pessoa, ela me disse assim: eu tive um sonho muito claro, que eu estava vendo o evento com outras pessoas. E o evento era tão incrível que naquela hora nós podíamos ver coisas que antes não se viam, como nós podíamos ver as naves espaciais, os extraterrestres, podíamos ver coisas que antes seria impossível até de imaginar. Sim, é uma faceta de uma possibilidade. Não vou dizer aqui que o evento vai ser assim. Eu acho que o evento é muito maior que isso. Muito mais abrangente. Talvez isso seja uma das partes do evento. E se nós podemos ver os extraterrestres, as naves, podemos ver além dos horizontes, como se as cortinas, como diz a narrativa da pessoa, como se as cortinas tivessem se aberto, erguido as cortinas. Tudo o que estava no palco podia se ver. Então nós podemos ver as naves dos extraterrestres e além dos horizontes nós podemos ver também dentro da Terra os intraterrenos, que temos irmãos nossos dentro da Terra. O povo de Agartha. Tem muitas civilizações dentro da Terra. Eles vão vir, sim. Nós temos algumas informações que nos informam já há alguns anos, pelo menos ali 2017, 2018, talvez 2016, que o evento seria um evento de compressão. Quando o que está em cima desce e o que está abaixo de nós sobe, como duas tampas de panela. Uma bate na outra e fecha. A compressão, comprimir, é o momento do estouro, como se diz, da batida, do som das duas tampas se batendo. Se nós podemos ver os extraterrestres, as naves, os intraterrenos, nós vamos poder também ler os pensamentos das pessoas, sentir os medos delas, a alegria, a tristeza, o pavor, o que elas sentiram. Olha que nós estamos falando isso já há algum tempo.
Nós estamos sendo preparados para auxiliar as pessoas que vão entrar em choque no dia do evento. Então as coisas já estão começando a chegar. Essa pessoa que narrou esse sonho, ela diz que ela estava eufórica com tudo o que estava vendo, mas ao redor dela tinha pessoas que estavam enlouquecendo. E é verdade. Veja os títulos, os textos, os áudios sobre isso que já foram postados aqui no meu canal, na minha página do Facebook, sem contar o que os outros também já escreveram, porque tem muita gente recebendo informações. Obviamente que tem também algumas informações que, vamos falar a verdade, é só para criar um pouco de, sei lá o que, de discussão. Não vou aqui dizer outras palavras, porque é verdade, tem pessoas que preferem a desinformação. Estão tentando adivinhar. Não adianta. Ninguém sabe certo, ninguém vai adivinhar. Pode ter uma pista. Algumas pistas, como aquilo que eu entendo. Tem algumas pistas. Pode ser mais, pode ser menos, e pode até não ser. E pode ser coisa totalmente diferente. Mas algumas coisas vão se realizar. Algumas partes, algumas coisas. O importante é ter a noção de tudo isso, porque quando as coisas acontecem, a nossa consciência vai se expandir. E nós precisamos entender o que está acontecendo, para não entrar no choque como os outros. Porque se todo mundo entrar em choque, não vai ter quem vai socorrer ninguém. Se nós podemos ver o pensamento das pessoas e os extraterrestres, os intraterrenos, nós vamos também poder ver a nossa história, nosso passado. Podemos ver, lembrar, né? As vidas passadas, lembrar das nossas origens também, e lembrar também, conhecer, porque nós sabemos, foi passado em tempo real, a vida de cada um. Claro que talvez não seja assim tudo no mesmo instante, vai ter um tempo. Vai ter pessoas que não vão chegar a ter essa visão, porque a consciência deles está fechada. É como foi dito uma vez num áudio que eu fiz, ou num texto que eu escrevi, porque eu já fiz várias vezes temas sobre esse assunto. Algumas almas encarnadas vão sentir que algo grandioso aconteceu. É como aquela pessoa que está dormindo, acordou, viu que está um dia maravilhoso lá fora, mas vira para o lado e dorme de novo. É assim, mais ou menos isso. Então nem todos vão presenciar o evento. Aqueles que não estão prontos para a nova Terra, talvez sintam alguma coisa e depois volta a fechar a consciência e termina o seu prazo no tempo devido, talvez mais alguns anos, alguns dias, sei lá. Não vamos aqui dizer o que vai acontecer com eles, porque nós não sabemos. Mas com certeza não vão desencarnar como alguns imaginam. Todo mundo vai desencarnar e vão embora da Terra naquele momento. Não. Talvez aquelas almas mais perigosas, perversas, já tenham desencarnado até o evento, e se algumas estiverem, talvez desencarnem ali, algumas, outras logo em seguida, mas as almas que não são perigosas, mesmo que não vão para a nova Terra, elas não são perversas, elas não estão prontas. Podem ficar mais alguns anos. Tem um tempo, não se sabe. Nós não podemos adivinhar as coisas, e também isso não vai ser importante. Até eu acredito que não devemos saber antes para não criar pânico desnecessário. Seria a mesma coisa que saber o dia que vai desencarnar. Eu não gostaria de saber, e com certeza você também não. Então a saudade que nós estamos sentindo, ela também está relacionada ao nosso passado pessoal, mas também aquilo que está vindo. Porque nós vamos deixar essa escola, então nós começamos a sentir saudade dela. Até o momento que o evento surge e vamos entender que a saudade não se justifica. Se o evento é
um evento de luz de consciência, do erguimento dos véus, o abrir das cortinas, nós vamos então entender que nós vamos começar a ver com os olhos da alma, não mais só com os olhos físicos. O nosso terceiro olho, que também já está sendo preparado há bastante tempo, o nosso chakra frontal do terceiro olho está sendo trabalhado com a sua glândula pineal para que estejamos prontos no momento do evento, para poder ver isso que eu relatei até aqui. Porque nós não vamos ver além do horizonte com os olhos da carne, nós vamos ver com o olho da alma. O olhar da alma, que tudo vê. Porque ela é quântica. E se nós vamos poder ver ou ler os pensamentos das pessoas, nós também podemos nos comunicar com elas através de pensamentos, a telepatia. E vai ser tão natural isso que já tem gente que relata que fez algum desdobramento, alguma viagem astral, ou mesmo em sonho, e viveu isso. Estava num local onde podia se comunicar com as pessoas só pensando. Muitos de vocês já fazem isso? Às vezes a gente faz. Eu mesmo consigo, às vezes, me comunicar com algum espírito desta forma. Como se eu estivesse conversando com ele e ele conversando comigo. Mas ninguém abre a boca para dizer uma palavra porque ele não fala, não tem corpo. E eu não preciso. Nós já estamos vivendo esses tempos. Aos pouquinhos nós estamos sendo treinados. Temos que entender isso. Não vai ser, pelo menos para quem está na linha de frente, o choque como aqueles que vêm na linha de trás. Porque nós temos tempo para trabalhar isso, treinar isso. Há quanto tempo você está já interessado nisso? Há quanto tempo eu já estou interessado nisso? Então nós estamos nos habilitando para o serviço. Por que nós vamos habilitar a telepatia? Em áudios anteriores eu disse que naquele momento do evento e nos momentos a seguir do grande evento, nós somos um grupo já grande, mas ainda poucos para atender tantas pessoas. E nós não vamos ter tempo de ficar trocando ideias, como você faz hoje num atendimento, numa terapia holística. Trabalhar um assunto, você pode levar 1 hora, conversa, dar as orientações. Lá vai ser assim, é rápido, um atrás do outro. Talvez alguns minutos para cada pessoa, porque não há tempo a perder. Então nós vamos sentir o que ela vai sentir, o que ela estiver sentindo. Vamos nos comunicar telepaticamente na velocidade do pensamento, não das palavras proferidas. Então nós vamos, sim, nos comunicar através do pensamento, da telepatia e sentir o que o outro está sentindo. E passou uma pessoa próxima, eu já sei o que ele precisa, porque eu fiz uma leitura da sua frequência e já passo para ela as orientações necessárias. E vai ser muito rápido, porque a fila é grande. Nós vamos lembrar do passado, naqueles dias do evento em diante. É outro problema. Se a pessoa fica chocada em ver extraterrestres, naves, ler o pensamento das pessoas e ainda lembrar das vidas passadas,
ele vai descobrir que ele fez coisas horrorosas. Ele vai ter mais motivos para ficar em choque. Veja bem quantos de vocês já estão sonhando. Vou dar só um exemplo aqui, os sonhos. Sonhando com coisas, é um pesadelo. Não é pesadelo. É uma metáfora, mas é uma forma de você lembrar que aquilo lá atrás um dia foi real. Quando você enfrentou alguma dificuldade, algum monstro, quando você cometeu certas atrocidades, quando você fez coisas que você não faria hoje. Quando você sofreu coisas que hoje você acha horrível só passar por isso, são lembranças de uma forma vaga, mas são preparativos para que quando a memória das vidas passadas for acessada, também já estejamos prontos e naquele momento você diz para si mesmo, eu já sonhei com isso, então é isso, tudo certo. Não precisa entrar em choque. Quanto menos trabalhador da luz entrar em choque, mais vai sobrar para atender pessoas que estão em choque. Vamos lembrar disso. E também nós vamos poder ver, naquele momento, os desencarnados. Todas aquelas pessoas que nós, nesta vida, convivemos com elas e já desencarnaram, nossos pais, nossos avós, alguns irmãos, filhos, parentes e amigos, e até inimigos. Se bem que os inimigos, se eles foram pessoas do mal, não estarão ali. Porque essas almas malignas não vão aparecer no evento. Elas já foram levadas embora. Mas as boas almas que desencarnaram antes de nós vão estar ali. Estarão presentes. Mesmo estando encarnadas, já vão aparecer quem são, ou então, se ainda não estão encarnadas, também poderão ser vistas e nós podemos nos comunicar com elas tranquilamente. Nós vamos ver os desencarnados que foram nossos parentes em outras vidas. É o começo da nossa memória biográfica vir à tona, toda ela. E a memória de outras vidas, os registros akáshicos de outras vidas. A nossa história, o nosso livro, como já foi dito tantas vezes. É claro que não vai ser assim tudo, de uma vez só. Mas vai ser assim como uma cascata. Uma quantidade de informação muito grande, numa sequência muito intensa. Mas estaremos preparados. Lembre-se que nós começamos o preparo para esta encarnação atual há muito tempo. Devagarinho a nossa história vem. Eu descobri, por exemplo, a minha história. Não vou aqui relatar a minha história, mas pelo menos um fato. Algumas informações já me foram passadas que a minha alma começou a preparação para esta encarnação atual há 2.700 anos, frequentando a escola do conhecimento de Confúcio. Eu só descobri isso depois, muito tempo depois, que eu colocava sempre no final de cada texto. Eu sou Vital Froese e a minha missão é o esclarecimento. Aí veio por que usava aquela frase. Eu nem sei por que eu comecei a usar ela. Porque a minha missão começou lá e é uma missão de esclarecimento e eu tento fazer o meu melhor, obviamente, porque todos nós queremos fazer o melhor. Se é a nossa missão, vamos abraçar a missão. Então, muita coisa que eu já descobri está relacionada com esta escola do conhecimento, que depois, ao longo das encarnações sucessivas, e olha, se nós temos uma encarnação nos últimos milênios de
100 anos na média, então eu teria 27 encarnações ali nesse tempo. Na maioria delas eu vim, encarnei e pude trabalhar com a magia. A magia é o conhecimento. Todo conhecimento é uma magia. Em algumas vidas eu fiz para merecer um degrau a mais na escada, para subir. Em algumas eu também meti os pés pelas mãos, fiz coisas erradas, como todos nós. E não tem nada que se culpar por isso. Porque foi aquilo que nós precisávamos passar. É importante que nós entendamos isso, que o nosso passado, quando vier à tona, a partir do evento, ou antes, algumas coisas que podem vir, para quem trabalha na linha de frente, muita coisa vai vir antes do evento para preparar, para não levar choque, como eu estou dizendo. Todos nós passamos pela luz e pela sombra, porque tudo que uma consciência humana pode criar, então tudo que tu possa imaginar e aquilo que você não consegue imaginar, mas que outros imaginaram, tudo isso eu experienciei, você experienciou, todos experienciaram. Por isso essa escola fecha as portas para o primeiro grau, como se diz, porque não há mais nada que ensinar. Todos aprenderam. O que existe são almas encarnadas, alunos dessa escola, que ainda se comprazem na prática de algo que é da sombra, sabendo, tendo consciência que isto não é ético. Só isso. Não há uma viva alma nesse planeta que possa dizer: eu não sabia que isso não era ético ou que era antiético. Sabia. Ele fez vistas grossas porque interessava. Ah, se me interessa, então tudo bem, eu vou fazer. Não tem problema. Depois você dá um jeito. Só que se depois dá um jeito, pode ser tarde demais. Todas essas informações estão programadas para serem trazidas agora, no erguimento dos véus. E muita coisa está sendo antecipada para algumas pessoas para que elas se preparem. Porque este evento não está longe. A nossa ansiedade está muito forte. E não é uma ansiedade que nós conhecemos, aquela ansiedade de viajar pela primeira vez de avião, a ansiedade do matrimônio, a ansiedade de uma formatura, a ansiedade de uma visita importante, de um acontecimento importante, de uma entrevista de emprego. Não é esta ansiedade. Nós estamos vivendo uma outra ansiedade que é visível, que não é física, não é emocional. Ela é uma ansiedade da alma. A alma está ansiosa. Pode fazer um teste. Quantas vezes você está com as mãos suadas, molhadas, como se diz, úmidas, os pés úmidos, suados. E não é do calor nem por causa da temperatura, não. É uma ansiedade que se manifesta também no físico desta forma, mas não é a mesma ansiedade que nós conhecemos. Às vezes a gente interpreta até essa ansiedade como uma forma de angústia. Porque a alma sabe o que está chegando. E ela não pode dizer para nós: olha, vai chegar isso, vai chegar aquilo, mas ela está sabendo. Então, aquela ansiedade da alma está repercutindo, reverberando no nosso corpo físico também. Porque a alma anima o corpo. É isso. Então,
vamos, cada dia, colocando mais um tijolinho nas informações, nas orientações, no quebra-cabeça. Mais uma pecinha no quebra-cabeça. O desenho já está ficando interessante. Começa a aparecer aquilo que ele representa. E você está aí como uma peça muito importante. Uma peça-chave para essa figura que vai surgir dentro de muito pouco tempo. Sentir saudade temporária de tudo que nós vamos deixar para trás. Sentir a saudade daquilo que já deixamos antes de vir para a Terra. Significa que estamos sentindo saudade já do lugar que viemos e do lugar que vamos deixar. Mas é um tempinho. Saudade fica, saudade vai, saudade vem. E aquilo que nós sempre falamos é como um trem. Em cada estação, alguém sobe, alguém desce. E agora, nesse final de linha, de ciclo, alguém sobe e alguém fica. Fica no trem para ir em outra direção. Num outro mundo, num outro planeta. Mas é um momento de despedidas. Despedidas de muitas almas que conviveram nesta existência, porque das outras não temos nem noção, embora vamos lembrar delas também. Mas que agora vão partir definitivamente desta casa planetária. Um pouco da nossa saudade também, mesmo que não consigamos ainda interpretar, é esta certeza que muitas pessoas do nosso convívio não estarão na nova Terra. Mas é uma saudade fictícia, porque se nós ascensionarmos, nós vamos lembrar delas e vamos saber aonde elas estão e podemos ir lá assessorá-las com o nosso conhecimento, como os mestres hoje fazem com nós aqui na Terra. Seremos mestres ascensos? Podemos ser mentores espirituais daquelas pessoas que agora parecem sentir saudade porque vão se separar, mas que logo, logo essa saudade nem vai existir, porque para nós, porque sabemos onde elas estão, podemos vê-las a qualquer momento. E para elas não vai ter saudade, porque elas nem vão saber que éramos próximos aqui nesse planeta. Vão continuar no véu do esquecimento, como sempre acontecia aqui nesse planeta, enquanto se desencarnava e reencarnava sucessivamente. Então, espero que mais alguma gota de conhecimento, de esclarecimento tenha caído sobre cada um de vocês, com mais este áudio de hoje. E vos deixo neste momento um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.